Chegou a hora mais esperada da 8ª edição do concurso Jovens Talentos da Gastronomia, promovido pelo Grupo GoWare. Depois de muitos desafios, aprendizados e superações, apenas 8 duplas de estudantes de gastronomia chegam à grande final. Hoje, paixão, garra e dedicação se transformam em ingredientes essenciais para esse momento decisivo, em que os alunos vão mostrar tudo o que aprenderam e provar, diante dos jurados, quem realmente tem o talento para conquistar o primeiro lugar. Os Jovens Talentos da Gastronomia conta com a participação de 8 renomadas faculdades de gastronomia de São Paulo: Anhembi Morumbi, Belas Artes, Estácio, FAM, FMU, Mackenzie, Senac e Unip. A prova final, que será realizada na cozinha da Anhembi Morumbi, conta com a curadoria da chefe Verônica Kim, da By Kim Confeitaria, e do convidado especial, o chefe Cristiano Paniza, do Vicolo Nostro, eleito 3 vezes consecutivas como o melhor restaurante italiano de São Paulo no prêmio Melhores da Gastronomia de São Paulo, realizado pela GoWare e Jovem Pan. Os curadores vão avaliar cada detalhe no desempenho dos alunos, da técnica à criatividade, passando pela postura na cozinha e a apresentação dos pratos. Então, Cris, hoje é a final, né? Expectativa alta. Expectativa alta, pois é, a gente já viu todas as duplas. Tô ansiosa, tem uns menus bem criativos por aí. Numa final a gente espera que todos os pontos estejam corretos, né? A apresentação, a cor do prato, que conta com a apresentação, temperatura, sabor. Então a gente está esperando um nível alto, a régua lá em cima. As duplas finalistas dos Jovens Talentos da Gastronomia também serão avaliadas pelo chefe Franco Ravioli, do Folha Forneria, e pelo chefe Renato Carioni, do Così. Excelentes profissionais que reconhecem a importância da participação dos alunos em um concurso como este. Toda e qualquer competição gastronômica é muito importante para fomentar a criatividade dos alunos. Tirar eles um pouco da caixinha, começar a pensar um pouco mais, começar a organizar um processo criativo na cabeça, é uma coisa que vai sendo desenvolvida com o tempo, não é assim? Eles não vão sair daqui formados e super chefes e vai ganhar um posto e virar um chefe, não é isso. Mas isso é o start inicial para uma carreira de desenvolvimento de criatividade. Super importante que esses jovens estejam por aqui fazendo esse trabalho para a gente. Um dia, de alguma maneira, a gente fez, mesmo que não tendo talvez a faculdade de gastronomia como tem no Brasil, com maestria nesse momento, é muito importante. Porque eu sempre digo que gastronomia, medicina e direito é o tempo todo estudando e aprendendo. As coisas mudam, as receitas vão, a gente tem que respeitar os clássicos, mas tem que revisitar. A banca de jurados também terá a participação dos chefes Milton Freitas, do Antonieta Cucina, e Martim Casilli, do Sky Hall, que já participaram das etapas seletivas e agora retornam para acompanhar de perto a evolução dos alunos. Olha, estou com uma expectativa bem alta para essa final, porque na parte da qualificação eu já vi coisas interessantes, jovens, bem promissores. Era o momento de deixar a liberdade criativa se explanar, fazer coisas mais ousadas, mas aqui na final eu vou ser um pouco mais rígido, né? Eu quero ver mais técnica, eu quero ver mais compromisso com o horário, eu quero ver a parte dos ingredientes necessários nos pratos sendo bem utilizados. Então, a coerência para mim hoje vai ter que ser uma coisa bem importante. Na grande final, cada dupla deve elaborar um prato principal e uma sobremesa dentro do tema Cozinha Brasileira Contemporânea, utilizando ingredientes dos patrocinadores Castelo Alimentos, Catupiry Profissional, Dalcy e Dorata Mix. Os participantes têm 1 hora para o mise en place e o pré-preparo, seguida de mais 1h30 para cozinhar e finalizar suas criações. O prato principal é um filé de robalo recheado com creme de açaí e castanhas de caju, que acompanha um gel cítrico e um purê de ervilha. A sobremesa a gente vai fazer uma torta báscara de catupiry
com gel de cupuaçu e balsâmico castelo. A gente vai fazer também uma farofinha de castanha do Pará e castanha do caju. E para acompanhar a gente vai fazer um sorvete de kefir com mel brasileiro. Primeiramente, o principal a gente escolheu os ingredientes da Amazônia, trazendo um peixe de água doce, o carré de tambaqui, trouxemos açaí também. A gente vai fazer também uma vinagrete, né, de pimentas nativas, um mix de folhas também. Aí a gente vai fazer um sagu cozido no açaí e um demi-glace de tucupi negro. A sobremesa a gente já vai puxar mais pro lado da Amazônia, da Mata Atlântica. A gente vai fazer um doce de mandioca com catupiry, um crumble de cacau, uma compota de cambuci e a gente também vai fazer um creme pâtissier de cambuci. O nosso prato principal é um angu branco, uma farofa de bacon com cabotiá, um balotine de fígado com taioba, envolto na taioba, quinte de ora pro nobis, para trazer uma picância e uma acidez para esse prato, uma gyoza de moela com brócolis. Esses dois elementos a gente quis trazer uma fusão para o prato, uma fusão da Ásia com o Brasil, uma salada de broto e no central, na parte central dele, uma coxa com sobrecoxa empanado e frito com farinha de milho. A sobremesa vai ser um sorvete de catupiry com cachaça. Embaixo vai ter uma terra de chocolate branco caramelizado, uma goiabada com uma redução de aceto balsâmico e a gente colocou também bolinho de chuva de fubá e vai ter uma telha de queijo tulha. Hoje, para o prato principal, a gente vai trazer um baião de dois cremoso. Ele tem ao entorno um sururu com leite de coco, por cima com uma barriga glaciada, além de uma mandioca, né, uma crocante de mandioca para trazer aquele crocante. A sobremesa ela tem o nome de O Norte em Suspensão. A gente vai fazer uma releitura também de uma sobremesa francesa, que são os ovos nevados. Ele é um creme inglês de tucupi, com um pouco de cumaru, que são ingredientes ancestrais também, para trazer um pouco de ancestralidade, um pouco de umami, um pouco de acidez. Vamos ter um merengue italiano, diferente dos ovos nevados tradicionais, né, que vai ser de jambu. Um pouquinho também das flores desidratadas, raladas, para trazer aquele aspecto sensorial da língua, trazer um pouquinho daquela dormência. Crumble de castanha do Pará, com mandioca. Vamos ter uma redução de vinagre balsâmico de maracujá, que é dos nossos patrocinadores, para trazer um pouco do cítrico tropical, que a gente gosta bastante aqui no nosso país. E vamos ter um pouquinho de mel de abelha uruçu boca de renda. O prato principal da gente é uma moqueca vegetariana com arroz branco e uma farofa de legumes. A sobremesa ela vai ser um estilo de uma torta desconstruída. A gente escolheu seguir o caminho de usar 3 paixões brasileiras, que seria o catupiry, as compotas de frutas, nesse caso a gente optou usar um cupuaçu, o brigadeiro, e atrelado a isso a gente fez uma base crocante de especiarias com castanha do Pará. O principal ele foi baseado no bife à rolê, né? O bife à rolê clássico da culinária paulista. Fizemos meio que uma releitura, um rolinho caipira, né? Servido com consumê. Um bife à rolê invertido, né? A carne foi para dentro, a cenoura ao redor, para fora. E o arroz e o feijão, né? Foi feito também uma releitura deles, servido com uma folha de arroz ao redor e o feijão com bacon no meio como recheio. Como se fosse um rolinho primavera, um rondelli, todos amarrados ali com a cebulete e servidos com consumê ao redor. A sobremesa ela vai ser uma releitura do nosso café da manhã, que é o pão na chapa, café com leite. Vai ser um churro saborizado de café e a gente vai entrar com alguns elementos com a manteiga noisette para dar o sabor do pão na chapa. A gente vai fazer um risoto de moqueca com um tempurá de peixinho da horta. A gente pensou em trazer as 3 cozinhas, a italiana, a asiática e a brasileira. Trazer a moqueca, que é um prato bem popular, né, brasileiro, com algumas técnicas de cozinha contemporânea. Sobremesa vai ser, a gente puxou mais por brigadeiro, vai ser várias texturas de brigadeiro. É um doce bem caseiro, brasileiro, todo mundo sabe fazer o brigadeiro, mas a gente vai dar uma requentada nele.
Nosso prato principal vai ser cacto e sua trilogia. Nós vamos mostrar o cacto em 3 maneiras. Seria ele cru, cozido e ele assado. A sobremesa é doce sertão. Vai ser um brigadeiro de cacto, que no caso seria mostrando a versatilidade do cacto, ele na versão doce, e o fruto como uma geleia, trazendo também dando essa visibilidade para a fruta também, que é muito importante. E vai ter uma telha de tapioca que é flocada. A tapioca ela também foi um produto regional e hoje ela está na sua ascensão, aí frequentando restaurantes 5 estrelas. Então a gente está fazendo esse paralelo entre o cacto que está chegando, que está conhecendo, e a tapioca que já está no seu momento. As 2 receitas da Rosinete terão como destaque um ingrediente inusitado na gastronomia e ainda pouco conhecido: o cacto. Mas, para quem é do Nordeste do Brasil, esse alimento está longe de ser novidade. O cacto, para mim, ele vai além do prato, ele faz parte da minha história. Tem muitas famílias que o cacto faz parte da sua alimentação e sendo fonte de alimento tanto para a família quanto para os animais. E seria muito interessante todo o Brasil ter esse conhecimento e um ingrediente que é super versátil, um produto que ele tem sua potência, então a gente tem essa oportunidade do concurso para trazer isso para outras pessoas que não conhecem. A prova final dos Jovens Talentos da Gastronomia teve algumas emoções antes mesmo de começar. Uma das alunas finalistas da Belas Artes teve um problema pessoal e não pôde participar da final. No seu lugar, entrou em cena o aluno João. Eu tô bastante nervoso, eu tô aqui para substituir uma amiga minha, então eu tô aqui para me representar e representar ela também. A responsabilidade é maior porque eu não tive tanto tempo para aprender, foi uma receita criada por ela, então é totalmente um planejamento dela que eu tô agindo por cima agora. Na FMU também houve mudanças. A dupla que havia conquistado a vaga para a final não pôde comparecer por questões pessoais. Com isso, a dupla classificada em 2º lugar na prova seletiva foi convocada para representar a faculdade. Porém, a equipe também precisou de uma nova adaptação. Em vez de formar dupla com o Felipe, Rosinete disputará a final ao lado de Emanuele. É uma responsabilidade muito grande ter sido convocada para estar aqui e representar o Felipe, que era a dupla da Rosinete, e poder estar aqui com ela, dividindo esse momento. A vida é feita de encontros que aquecem o coração. Por mais de 100 anos, Catupiry tem sido mais do que apenas uma marca de laticínios. Ela se entrelaçou com as histórias de nossas vidas. Nossa essência empreendedora seguirá com um olhar para o futuro, inovando e perpetuando nosso compromisso com a excelência como valor permanente. Catupiry, a marca que alimenta momentos. Na final dos Jovens Talentos da Gastronomia, os alunos estão concentrados e atentos a cada etapa das receitas. O foco é determinante para colocar em prática tudo o que planejaram nos testes anteriores e também para mostrar todo o conhecimento adquirido na faculdade. A gente fez uns 2 ou 3 testes na faculdade, né? Foi vários empratamentos, bastante ingrediente ali usando. Representar uma case deixa assim, a gente um pouquinho ansioso, mas não deixa de ser divertido também, né? A gente é muito interessante também estar aqui, né? É uma escola que apoia bastante gente e tal. Então a gente tá super feliz, tô feliz. Independente da carga, assim, que às vezes tem, a pressão que tem, mas a gente tá feliz.
Enquanto os alunos preparam suas receitas, os chefes aproveitam para passear pela cozinha e tirar algumas dúvidas sobre o preparo. Então, final, hein? Final. Como é que tá o coração? Estão preparados? Estão tranquilos? Ah, nunca tá preparado, né? Sempre tá nervoso. Legal, legal. Principal, hoje a gente vai ter uma roulade de robalo. Isso. Isso, com creme de Com açaí. recheado com uma pasta creme de açaí. Aham. Com purê de ervilha e coentro, né? Uma farofa de castanhas e o âmbar cítrico. Isso. Legal. O que seria esse âmbar cítrico? O âmbar cítrico é uma mistura do limão cravo com a laranja Bahia, que dá uma cor de âmbar. Mas vocês fazem algum processo nele? Ou é só a gente- mistura em si mesmo? A gente só aquece, só mistura mesmo com o agar-agar pra dar o ponto do gel. Ah, tá. Que você já vai dar um ponto de gel com agar-agar. Legal, bacana. Vai fazer aqui um picles de cenoura ou vai fazer ela crocante? Não, ele vai fazer uma releitura do bife rolê. Ah, é? Vou invertir. Legal. Bacana. Como estamos, meninas? Vocês estão tranquilas? Então, os legumes de refogado já estão todos picados, separados. O brigadeiro a gente vai começar agora, mas ele é muito Esse aqui rápido. vocês estão reduzindo, Isso, Caco? dando uma redução Né? tem manteiga de garrafa. Tá. Aí a gente já deixou separado ali. Qual que é o ponto desse brigadeiro? É colher. Brigadeiro de... Como De fosse? colher? Isso, de colher. É mais pra cremoso ou mais pra Isso, denso? mais pra cremoso. Mas vocês vão servir numa colher? Não, a gente vai servir... É pra comer de colher mesmo, vai ser como se fosse num bolo. Presta atenção bastante na quantidade, que é o Sim. brigadeiro, né? Sim, sim. Pra não ficar muito... Enjoativo. Sou confeiteira, hein? Não É. quero sobremesa de cozinheiro, não. Tá bom. Tá? Quero saber, hein? Quero saber de você também. Me conta um pouquinho aqui. Tranquilo, rápido, dentro da tua casa. Vem comer na sua casa ou você vem comer na minha. Mas quem vai explicar, então é você que fala. Já gostei. Diga. A gente tá puxando para um lado bem brasileiro, que junte várias partes. Ah. Então, um risoto de... na verdade, é um arroz cremoso de Iemanjá. Ele é Tá. assim que ele é conhecido aqui no Por Brasil. que Iemanjá? Não a questão do nome. O que é a concepção dele? É uma muqueca. É, sim, é que eu só que eu fiquei vai um nervoso. peixe sororó. É uma muqueca, né? Só que a gente vai utilizar a muqueca com uma pegada mais contemporânea, fazendo um risoto de muqueca em vez de só servir ela com arroz. Aqui é risoto. Isso. Tá. Risoto para quantos aqui? Risoto para 6. Dica, na minha posição como filho de italiano que sou. Sim. Não fala para ele nem fala para você. Menos cebola. Menos cebola. Ela não tem que aparentar, ela só tem que trazer um perfume, tá? A presença dos chefes na cozinha acaba deixando os alunos ainda mais nervosos. Afinal, não é todo dia que eles encaram a pressão de uma competição sob o olhar atento de profissionais renomados. Para alguns, porém, a ansiedade e o nervosismo já estavam presentes antes mesmo da prova começar. Olha, em termos de ansiedade e emoção, assim, bem à flor da pele, né? Podemos dizer que eu nem dormi. Eu acho que a maior dificuldade, assim, para controlar as emoções é na questão para não esquecer nada, né? Para lembrar de todos os preparos, e para isso precisa manter a calma, né? Então, senão a gente atropela tudo e não consegue. A prova final segue a todo vapor e os chefes continuam atentos em tudo o que está rolando na cozinha. Do Jóia, como é que tá a produção? Tudo tranquilo, chefe. Aqui Já estamos... cortou o coalho, Já cortei o coalho. Aqui também cortou o bacon, o guanciale. guanciale. Os aromáticos aqui para base do arroz. Legal. E aí depois de tudo isso, nosso feijão manteiguinha também já está quase no ponto. Pronto só para juntar ao final. Colocar o catupiry com pimenta biquinho e um pouco do tradicional para não dar também aquela pegada total. Legal. O sururu você vai refogar? Sururu vou refogar, tem cebola, tem um pouco de ácido, um limão, com leite de coco. Então traz essa ideia de maré, né, do nosso litoral. Vocês vão fazer maré e sertão, né? Eu Maré e gosto sertão. bastante disso, misturar o mar com a terra. Assim. Perfeito. E qual que é o prato que você vai fazer? Vai ser um frango frito com farinhas de milho. Embaixo a gente vai fazer um angu branco. Aí vai ter esse caldo maravilhoso que vai unir tudo. Uma face de fígado envolto numa taioba. É uma releitura de uma galinhada, é isso? Quase isso, Quase né? isso. É a releitura de algumas coisas que eu comia na minha infância, ela também. Minha Vocês família são da onde? Minha família é do interior de Minas e ela é do interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo e meu pai é do interior de Minas. Então. Tá? Por isso que eu conheço, na hora que eu vi aqui, eu já queria comer.
Como é que tá andando as coisas? Essa aqui é a farofa. Sim. A farofa Vocês de usaram legume. um legume da Dalci, né? Isso, a gente usou Fizeram a mistura alguma coisa caribenha. a mais? Eu dei uma branqueada nela, na água com sal, né? E puxei também um pouquinho de alho, cebola, um pouquinho Uma mais de refolguinha. pimentão, para poder dar um gosto. Falta ver a cara? Aqui tá indo. Aqui tá indo, né? E vocês usaram a nanica? Sim, ela Tem é com a algum- nanica e a banana da terra. Ah, da terra também. Sim, da terra também. Algum motivo, corte diferente, para diferenciar? Sim, eu coloquei uma chanfrada e a outra em rodelas. E nenhuma vocês puxaram um pouquinho antes? Para finalizar, eu vou puxar dar uma caramelizada nela na manteiga pra Tem gente... dendê aqui? Tem, tô vendo. Tem dendê. Porque a gente puxou mais pra baiana, né? Porque a capixaba não usa. E que você tá fazendo? Tô fazendo uma base de creme de confeiteiro. E agora eu vou aromatizar ele, saborizar ele com cambuci. Cambuci, aqui. Já tá saborizado ou tá só na baunilha, hein? Aqui só tá na baunilha por enquanto. Os alunos se entregam de corpo e alma ao preparo das receitas. E à medida que o tempo da prova se esgota, a concentração se intensifica. Para eles, o dia de hoje representa muito mais que um desafio. É a prova viva de que sonhos podem se tornar realidade e de que a paixão pela gastronomia está, de fato, se transformando em uma carreira promissora. Então, comecei na gastronomia aos 17 anos. Eu ainda estudava, trabalhava. Fui fazendo alguns cursos de especializações, fiz um curso de salgadeira, fiz curso na área de cozinha fria. Depois de 20 anos de carreira, comecei a ir à faculdade. Graças a isso, hoje eu estou como chefe no Roca, né, que é onde eu trabalho atualmente. Daqui para frente é realmente me especializar, o meu sonho mesmo é se especializar em cozinha brasileira. Bem, eu comecei aos 9 anos. Meu primeiro curso foi em 2017, na Tia Marlene. Fiz um Masterchef Júnior, que foi o meu primeiro curso. Eu lembro que depois, aos 15, no mesmo lugar, eu fiz um curso de pão de mel. Depois, outros cursos de decoração de bico, sempre na base de confeitaria. Eu sonho em abrir uma confeitaria, um café, mas agora a minha vontade é terminar a faculdade e fazer especializações. Eu conheci a gastronomia quando eu entrei no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Aí sim eu conheci a gastronomia. E aí virou minha paixão. E aí eu trabalhei bastante durante a pandemia, migrei para a faculdade e não consegui terminar na época, por conta da pandemia também. Eu criei uma paixão enorme que eu não consigo me imaginar sem ela hoje em dia. Isso acho bizarro até. A cozinha sempre ela fez parte da minha família, né? A gente sempre se reunia para comer. A gente tinha o costume, né, de cada um levar alguma coisa, né? E aí, conforme eu fui crescendo e eu consegui alcançar o fogão, a minha mãe começou a me incentivar muito nisso. Então, desde pequeno eu tinha esse gosto pela cozinha. E aí, depois que eu tive o primeiro contato dentro de um restaurante, nossa, meu olho brilhou muito e eu cheguei em casa, virei pros meus sócios e falei assim, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. A minha paixão pela gastronomia começou muito cedo. Mesmo antes de eu saber que existia um curso para gastronomia, eu sou do interior da Paraíba, tem essa carência realmente de chegar à informação. Então eu vivia num sonho de cozinhar e era essa minha forma de amar as pessoas. A minha família era isso. Quando tinha qualquer coisa, reunia e comíamos, fazia muita comida. E quando eu vim para São Paulo, aconteceu de eu estar mais próximo desse sonho. Hoje eu trabalho numa cozinha profissional e aconteceu de que era realmente isso que eu queria. Desde que comecei a estudar e acabei indo para o mundo do direito, e eu digo que o direito acabou me escolhendo, mas eu escolhi a gastronomia. É incrível você poder cozinhar e levar o alimento para as pessoas, fazer disso uma experiência, desde o que compõe aquele prato até o consumidor final ali que vai estar em um restaurante. Ainda atuo como advogada. É temporário e no futuro, com certeza, eu vou seguir a gastronomia. A
Emanuele ainda está em fase de transição de carreira, dividindo seu tempo entre o direito e a gastronomia. Mas alguns alunos que estão aqui na final já conseguiram deixar para trás suas antigas carreiras para mergulhar de cabeça no sonho de viver da gastronomia. Eu estudei química, trabalhei com química, mas eu não era realizada. Gostava, mas não era realizada. E aí, com o incentivo do meu marido, que é uma pessoa super realizada na carreira, surgiu uma oportunidade e aí eu vim realizar um sonho. Eu cresci dentro da bombonière da minha mãe, então sempre cozinhando, sempre tendo a culinária como presente na minha vida. Ela nunca saiu da minha vida. E aí hoje eu posso dizer que eu tô realizando um sonho e tornando ela a minha vida. Bom, eu sou formada em fisioterapia, pós-graduada, inclusive, cheguei a trabalhar uns bons anos em hospital, atendendo pacientes. Eu gostava, mas eu não estava muito feliz. E a gastronomia sempre teve assim no plano de fundo, era uma coisa meio hobby, eu sempre cozinhei para família, para festas, para pessoas próximas, amigos. E aí, na pandemia, eu me vi no final de uma gravidez, trancada em casa, e eu já fazia algumas coisas para familiares e para amigos, e eu comecei a falar, gente, vocês não precisam de alguma coisa e tal. E aí eu conseguia trabalhar de casa, e eu vi que isso realmente podia ser era o start que eu precisava, acho que foi um empurrãozinho que eu precisava, a pandemia. E aí também com o apoio do meu marido, ele falou, não, vai lá, é uma coisa que você tá brilhando muito, você gosta, investe nisso, vamos investir na sua carreira. E aí eu resolvi fazer essa migração, e eu tô muito contente. A minha história na gastronomia, na verdade, sou engenheira formada de produção. Quando no começo dessa faculdade, eu ainda comentei com a minha mãe, né? Falei, mãe, eu poderia trocar para gastronomia? Ela falou, minha filha, você pode fazer o que você quiser. Continuei minha trajetória na engenharia, consegui, né, me formar profissionalmente. E hoje conquistar um sonho que era cursar gastronomia, poder aprender todas as técnicas e empregar tudo isso no meu dia a dia. Enfim, acho que essa foi a maior conquista. Bom, a gastronomia para mim, ela já estava meio que enraizada antes mesmo de eu ter um pouco de noção que era isso que eu queria mesmo para a vida. Eu comecei ajudando a minha irmã a fazer doces para ela vender, para pagar a faculdade dela, no caso. E com o tempo as pessoas começaram a questionar, poxa, por que você não começa a usar isso para venda, para lucro? E eu não tinha pensado nisso, né? Até então a gente fazia bolo para tio, prima, vó, cunhado e tudo mais. Quando eu saí do meu emprego de administração, eu fiz um curso pequeno de confeitaria mesmo, profissional. Comecei a me especializar, trabalhei atendendo eventos, alguns eventos e tudo mais. Eu fiz um tempo de publicidade e propaganda, mas aí eu decidi, vou fazer gastronomia. Você já conhece o sabor Castelo. Quando o assunto é vinagre, nós somos líderes e temos muito orgulho disso. Mas nós somos mais. Somos vinagres balsâmicos, naturais e orgânicos. Mas também somos azeites, patês, temperos, conservas e molhos. Somos o sumo do limão e do sabor. Há 120 anos em toda casa existe um sabor Castelo. Castelo, sinônimo de sabor há 120 anos. Quando seu negócio encontra a gordura profissional perfeita, o resultado só poderia ser a fritura perfeita. Dorata, perfeita para o seu negócio. Devido à composição natural da gordura de palma, Dorata é mais resistente às altas temperaturas e à formação dos compostos de degradação. Por isso, ela dura mais, sendo a escolha ideal para o uso profissional. Fabricada pela Agropalma, Dorata é sinônimo de qualidade e compromisso com a sustentabilidade. E por que Dorata é perfeita? Seu desempenho é superior, garantindo maior rendimento. Dorata é mais resistente ao aquecimento prolongado, possibilitando mais tempo de uso e maior economia. Além disso, Dorata mantém o verdadeiro sabor dos alimentos, destacando o melhor de cada ingrediente. Com Dorata, você tem frituras perfeitas tanto na mesa do restaurante quanto no delivery. Quem experimenta, comprova. Ou melhor, prova. Se é fritura profissional, é com Dorata. Perfeita para o seu negócio. Faça o teste você também.
Após 2 horas e meia de prova, chega o momento dos alunos apresentarem suas receitas para os jurados. A primeira dupla que encarou os jurados foi a do Mackenzie, formada pelos alunos Pedro e Fernanda. E aí, estão mais tranquilos? Mais ou menos, Mais ou ainda menos. não. Então tá, vamos apresentar o prato. O prato principal de vocês é? É um robalo recheado com um creme de açaí, que acompanha um purê de ervilha e flor de beterraba, e em cima tem uma redução também de açaí com caldo de peixe. Tá, saiu do jeito que vocês queriam? Algumas coisas deram errado. O que que deu errado? Não saiu exatamente como a gente queria, né? O que que deu errado? Nos sous vides acabou abrindo um pouquinho, então acabou comprometendo a estrutura do roulade, não deu pra deixar ele do jeito que a gente queria, e o gelzinho que a gente ia colocar em cima também não deu certo, a gente tentou fazer de novo e não deu tempo. E aí a gente optou por deixar sem. Tá. A sobremesa tem uma torta básica de catupiry, com uma redução de cupuaçu com balsâmico castelo, um sorvete de kefir com mel brasileiro e uma farofa de castanhas brasileiras, caju e castanha do Pará. Frio. É farinha d'água? Não, acho que é Não, é castanha. Tá muito duro. O tempero tá gostoso. purê. Feito no sous vide não ficou legal. Algumas coisas deram errado, mas estou feliz que a gente conseguiu entregar um prato, tudo. O gel deu errado, o peixe entrou um pouco de água dentro, que compromete a estrutura dele. Por mais que a gente consiga ainda secar ele desmancha muito fácil. A segunda dupla que apresentou o prato principal e a sobremesa para os chefes foi a dos alunos Samuel e Nicolas, do Senac. Pode apresentar o prato, então, por favor. A gente começou com uma proteína carré de tambaqui, uma tuile de ervilha, umas punks brasileiras, vinagrete de pimentas e esferas de açaí e demi-glace de tucupi negro. Para a sobremesa, a gente fez um doce de mandioca com pedaços e catupiry cremoso. A gente fez também um crumble de cacau, uma compota de cambuci e um creme pâtissé de cambuci. A gente finalizou com flor de mel lilás e capuchinha. O peixe tá bem rende, bem gorduroso, tá dando um contraste legal com o vinagrete. A limpeza do carrezinho tá muito legal. Ficou bacana, limparam bem o peixe. É muita emoção. A emoção dessa vez foi muito melhor. Acho que foi gostoso a experiência. Independente do resultado, acho que a experiência já basta. De verdade mesmo. Isso constrói caráter, de verdade. A gente conseguiu entregar tudo que a gente tinha proposto. A gente conseguiu fazer a montagem que a gente tinha planejado no dia. No dia do teste. Nossa, a comunicação foi muito legal. Foi muito boa. Porque, cara, parece que a gente fez um serviço tipo pra 30, 40 pessoas em duas. Cada um fazia uma coisa. Foi muito legal. As alunas da Anhembi Morumbi, Carolina e Marcela, foram as próximas a se apresentarem aos jurados. Nosso prato principal, ele chama Travessia Caipira. Ele é um prato que vem da nossa infância, das férias na casa das nossas avós. Eu no interior de São Paulo, Marcela no interior de Minas. Ele é composto por um caldo, que é o elemento central do nosso prato, que ele é inspirado no galopé. Ele é inspirado no galopé, que eu cresci comendo, é um prato com frango e pé de porco. E, na verdade, a gente resolveu usar os pés de galinha e o pé de porco para poder ter bastante colágeno e ter aquela coisa, molhinho mais grosso, bem de vó, assim. Coxa e sobrecoxa empanada, num ingrediente da roça, que é o fubá e o flocão. E nós temos no elemento central o angu branco com canastra, um balotine de fígado de frango, uma farofa de bacon com cabotiá. E aí a gente quis fazer uma fusão, já que é brasileiro contemporâneo. E aí a gente usou a moela do frango numa gyoza. E a gente fez um quinte de ora pro nobis. A sobremesa é um sorvete de catupiry com cachaça. Doce travessia. É um sorvete de catupiry com cachaça, um bolinho de chuva de fubá, uma terra de chocolate branco caramelizada, a goiabada com um pouco de aceto balsâmico para trazer um pouco de acidez pro prato e uma telinha de tulha, queijo tulha. Bonito o molho consistente. Uhum.
São muitos elementos, né? Tem o balotine, tem o Que gyoza. delícia! Tem isso aqui. Gente, essa coxinha tá muito boa. Tá foda. O Italim tá foda. Nosso desempenho foi bacana, a gente conseguiu executar o nosso cronograma. Teve lá uns deslizes, né? Porque tem que ter perrengue, né, Marcela? Tem que ter perrengue, gente. O primeiro perrengue foi a terra, É, né? foi a terra. A gente faz uma terra de chocolate branco caramelizado e a terra não deu ponto. E aí eu tive que refazer, mas deu tudo Fez certo. tudo de novo, vai, Não tem refaz. problema. Foi rápido, deu pra consertar. E o nosso sorvete? O sorvete que infelizmente não chegou no ponto que a gente queria. A gente conseguiu testar, em casa ele ficou ótimo, mas aqui é uma temperatura muito alta. Eu acho que lá a dentro, cozinha é muito quente, né? Aí atrapalha. A quarta dupla que apresentou suas receitas foi a dos alunos da FAM, Douglas e Camila. Esse nosso menu, esse nosso cardápio, ele é uma viagem do Nordeste para o Norte do Brasil. Por isso que a gente traz, na presença do baião de 2, cremoso, no caso, o sertão. A gente quis interpretar a barriga como se fossem as casas, né, colocadas, que a gente encontra, as casas simples, né, marrom ali, colocadas no sertão. A gente trouxe o sururu, é um molusco que só tem no nosso litoral, então sul, né, baiano principalmente, para fazer esse encontro, né, do litoral até o sertão. E por fim o caju, é um gel de caju, onde a gente representa os frutos caídos ali que podem ser colhidos e obviamente com o propósito de trazer uma acidez aí para o prato. Sobremesa? Esse prato a gente quis chamar de O Norte Suspenso, porque a gente quis brincar com a releitura, né, dos ovos nevados, que é um creme e ele suspende um merengue. Nós fizemos, né, um creme de tucupi, um creme inglês com tucupi, uma redução de tucupi para trazer um umami, uma acidez. Suspenso sobre ele a gente fez um merengue italiano com uma redução de jambu. Em cima eu quis representar um pouquinho, como se fosse um pólen, com as próprias pétalas do jambu desidratado para trazer um pouquinho também da eletricidade, da sensação, dessa dormência que ele dá na boca. Aí temos um crumble de castanha do Pará, temos uma farinha de mandioca tostada e uma redução de maracujá, de balsâmico de maracujá do nosso patrocinador. Sem sal, duro. Duro, arroz duro. Sem sal e duro. Esqueceram Completamente sem sal. do principal. Não tem como. Sal. O sal problemático aqui, até na casa, Não tem sabor. na telha, qualquer coisa, Ó, não tem sal em nada. Surpreendentemente. O problema é o sal. De repente você põe sal ali. Muda o prato. Acho que a gente foi bem, apesar do inicial desafio de ter dado um pouco de elasticidade no nosso tempo ali por conta dos ingredientes, enfim, acho que isso a gente conseguiu pelo menos canalizar e resolver todas as etapas e entregar. Não sei se com a melhor qualidade que nos era esperada, mas entregamos. Eu acho que isso é importante. Agora chegou a vez da dupla da Belas Artes, formada pela Bruna e pelo João, se apresentar para os jurados. A nossa ideia era fazer um risoto de muqueca. A gente fez um caldo de muqueca e utilizou ele como caldo para preparar o risoto. A gente usou um peixe sororoca, que é aqui do litoral paulista. Cozinhou o peixe no caldo e depois tentou selar a pele dele. A gente fez também um tempurá de peixinho da horta, para ter uma crocância. E é isso. E o crudo de lagostim? Ai, crudo de lagostim tava ali, a gente não pôs para entregar. Não pôs, faltou. Ok, sobremesa? É um trio de brigadeiros. A gente fez um brigadeiro de festa, um brigadeiro crocante e um bolo de brigadeiro. O arroz tá duro. O ponto do peixe tá bom, o arroz tá duro. Tá seco, né? Nem me falaram que eu vi, falei, meu Deus. Ele deu um corte aqui que eu achei que era pé de moleque, né? Eu acho que a gente se esforçou, mas faltou um pouco da gente. Então, na verdade, eu acho que não é nem falta. Eu acho que a gente meio que se atrapalhou, né, nos tempos. Porque você meio que conta, né, com forno, aí não vai, aí tem que esperar esfriar, enfim. A logística que não deu muito certo, mas acho que a gente se esforçou o suficiente, sim. A sexta dupla que se apresentou aos jurados
foi a das alunas Ieda e Beatriz, da Unip. Então, nosso prato principal é uma moqueca, né, vegetariana, servida com uma farofa de farinha amarela, legumes, um arroz branco, uma cebola, né, que eu dei ali uma fritada para dar uma caramelizada, até porque a nossa moqueca é de palmito, então ela tem uma acidez, então a cebola vem para ajudar, né, a equilibrar isso daí. Bem, a sobremesa ela é uma torta desconstruída. Eu fiz uma base de brigadeiro com catupiry, recheado com uma geleia de cupuaçu. Por cima a gente tem uma crosta crocante de especiarias com castanha do Pará. E em cima também seria uma releitura de pé de moleque, mas com castanha de Pará. Tem tempero, tá quentinho. Mas abriu um vidro de palmito e botou dentro da moqueca, né? Eu tô bem feliz com o trabalho que a gente entregou. Eu acho que entregamos dentro do prazo, organização, desde o momento do mise en place até o momento de preparar tudo. Ajudem, a gente fez tudo com muito carinho. Com muito carinho e a gente soube se ajudar. A gente dividiu nossas praças, mas ao mesmo tempo ela me ajudou e vice-versa. A penúltima dupla que se apresentou foi a da FMU, formada pelas alunas Rosinete e Emanuele. Hoje nós temos a honra de trazer para vocês o ingrediente que em si ele carrega a alma do Nordeste, que é o cacto. O cacto tem brunoise picadinho aqui em cubinhos, né? Sim. Junto com ervilha. Tem a ervilha, vai ter pimentão, tomates assados, pimentão. Dúvida, tá faltando a telha de crocante. Aqui não tá tendo a telha? Então, aí a gente veio e a telha ficou... Vocês esqueceram a telha? Não, tá lá e a gente não conseguiu trazer com os pratos. A sobremesa é um brigadeiro de cacto. E aí, para acompanhar, temos a geleia com o figo da Índia, que é o fruto do cacto. Mas os cortes estão lindos. Vocês viram essa bronazete aqui? Agora, no brigadeiro, eu já achei interessante que o cactus, eu provei ele cru ali, ele trouxe uma acidez. E aí o brigadeiro branco tá com uma acidezinha assim, não ficou aquele enjoativo. Estamos felizes de ter entregado. Faltou um ingrediente. Não no prato, mas seria um a mais. A gente deixou de colocar a telha da tapioca que acompanharia o prato salgado, mas é apenas um complemento, não era o ingrediente principal do prato. A última dupla que se apresentou foi a da Estácio, formada pelos alunos Tiago e Tânia. No prato principal, nós reapresentamos o bife à rolê de forma invertida. Os legumes, mesmo que por dentro, mas a cenoura ao redor da carne. Né, no caso amarrado com a cebolete, e na parte o arroz e o feijão, né, apresentam um purê de feijão dentro da folha de arroz, na folha de arroz vietnamita, todos cozidos ao vapor com o consumê de legumes, carne bovina e bacon. Nossa sobremesa é uma releitura, né, da forma contemporânea do nosso pão na chapa, nosso pingado, né? Então eu trouxe um churro saborizado com café e um creme leger com sabor de manteiga noisette para trazer esse tostado do pão na chapa. E também uma farofinha panko, que é para trazer também esse tostado e essa crocância. A espuma de leite não tá aqui? Então, não formou, chefe. Não formou? Aí a gente colocou o leite na massa. É uma releitura muito estranha, né? Mas Eu achei com um bom caminho, mas mal... Tá muito manteigudo mesmo, sabe? Nosso desempenho hoje, eu avalio que foi muito melhor do que na primeira etapa. Né? A gente conseguiu entregar em tempo hábil, conseguimos entregar algo saboroso, quente, dentro da temperatura, aquilo que a gente se propôs a entregar. Porém, com todo aquele nervosismo, com aquela balançada que a gente deu ali ao longo do dia. Né? A espuma ela não formou. Eu tentei formar no final, mas não teve tempo de formar, então eu coloquei ela na massa dos churros, que era para trazer o leite. A vida é uma trajetória, uma junção de bons momentos abastecidos por um combustível essencial, a água. A cada copo,
Uma fonte de saúde e bem-estar. Em cada garrafa, o trabalho de muitos. E a certeza de que há mais de 140 anos, levamos a mais pura água mineral. Águas Prata. Tradição e qualidade desde 1876. GoAir, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca. Após a degustação das receitas, os chefes vão compartilhar os pontos altos e baixos de cada uma delas com os alunos. Bom, pessoal, primeiramente parabéns para todos. Todo mundo entregou o prato. A gente acompanhou um pouco vocês lá dentro, estava todo mundo organizado. Faltaram algumas coisinhas ali, algum ingrediente ou outro, mas nada que influenciasse nos pratos e no resultado. Agora a avaliação. Vamos fazer uma avaliação individual não, né? De cada dupla. E vai funcionar da seguinte forma: a gente vai chamar por ordem de apresentação e cada chefe vai falar um pouco. Então a primeira dupla é da Fernanda e Pedro do Mackenzie, o chefe Franco vai falar. Então, falando diretamente do prato de vocês principal, me agradou o robalo, tá? Lembra o que eu falei para você quando eu passei perto de você? Sobre o purê de ervilha, faltou um pouquinho de força e as castanhas ali um pouquinho duras. Então, na verdade, a gente fica muitas vezes preocupado com o prato principal e principalmente a gente que é brasileiro adora os acompanhamentos. Então, acho que faltou um pouquinho. A sobremesa de vocês foi uma releitura da primeira versão, né? Melhorou bastante, muito parabéns. Vocês estão numa cozinha que não é de vocês, mesmo assim fizeram acontecer. É isso, estão no caminho. Parabéns, viu? Agora a segunda dupla do Senac. Samuel e Nicolas, vocês fizeram o carré de tambaqui. O prato chegou numa boa apresentação, o peixe chegou quente, tava bonita. A acidez do vinagrete e das pérolas de açaí contrapôs bem a gordura do peixe. O tambaqui é um peixe bem gorduroso. As folhas trouxeram um pouco de frescor pro prato. Se eu pudesse corrigir alguma coisa, eu colocaria um pouquinho mais de sal nessas folhas. Elas estavam só no azeite, estavam gostosas, mas um salzinho levaria mais o prato de vocês. Então, sobremesa. Gente, que evolução. Tanto do prato, tanto de postura. A gente conversou bastante, né? Na primeira etapa. E parabéns mesmo. Vou falar uns pontos que eu acho que daqui pra frente, do jeito que eu vi que vocês compuseram uma sobremesa dessa, vocês podem ir, o céu é o limite. Então, o disquinho, que ficou um pouco apagado, né? Tá aqui mandioca, eu até perguntei, existe essa palavra, amidento? Então ele ficou um pouco nheque, ficou muito gelatinoso, e aí não entendi muito bem o sabor, a cor lembra doce de leite, mas é mandioca, né? Mas eu entendi, ficou muito gostoso, porém eu acho que vocês têm que trabalhar na proporção. Então o gel de cupuaçu, era o cambuci, desculpa, tinha muito, né? E o creme também de cambuci tinha pouco, e aí, enfim, ficou uma sobremesa de cambuci. Agora a terceira dupla, senhor Milton, chefão. Carolina e Marcela, parabéns. E a minha paixão pela cozinha vem pelas minhas tias, de Minas e do interior de São Paulo, tá? Então, quando eu vi você dourando o frango, me remeteu à galinhada. Se eu começar a falar, eu vou até chorar. Remeteu à galinhada das minhas tias, a forma que vocês fizeram. O que vocês fizeram lá é o que eu vi. O bolinho que eu comi é o bolinho da minha bisavó italiana. Então, vocês fizeram algo assim, mexeram com a minha memória afetiva. Para mim, foi a melhor comida que eu comi hoje, tá? E é uma história, ou seja, vocês me emocionaram, desde a cozinha até agora. Então, vocês estão de parabéns, tá? Vocês me remeteram, eu tenho 56 anos, que eu fiz a semana passada. Vocês me remeteram eu com 6, 7 anos de idade. Vocês conseguiram relembrar toda a minha memória afetiva. Então, isso não tem preço.
Bem, eu queria primeiro fazer a observação, porque eu tive aqui na primeira etapa da Embi, que vocês ganharam. E eu lembro que eu comentei que, assim, eu senti falta de um pouco mais de ousadia nos pratos de vocês. Eu senti que eles estavam mais tímidos e vocês ganharam mais pelos erros dos outros que deixaram vocês em destaque. E hoje eu fiquei muito feliz de ver que realmente vocês deram a cara a tapa. Vocês ousaram, mostraram muita técnica, mostraram muitas execuções, tá? Mas tem algumas falhazinhas técnicas que a gente até conversou aqui. No sorvete, vocês fizeram alguma formulação nele que não ficou tão legal. Deveria ter trabalhado um estabilizante para ele poder aguentar um pouco mais, então ele acabou descongelando e derretendo muito mais rápido. Mesmo ele demorando um pouco para chegar aqui, foi mais rápido do que aceitável, ainda mais para um clima que não está tão quente que nem normalmente estaria, tá? Na parte do kimchi de Ora Pronobis, o kimchi ele é um processo milenário que você tem que ter muito cuidado quando utiliza esse tipo de... Kim tá mais aqui do que ninguém aqui para poder garantir esse tipo de nomenclatura, então é uma coisa para tomar cuidado, porque eu te falo, o que está escrito é muito importante daquilo que a gente está esperando. Kimchi, o que vocês fizeram foi um kochori, não foi um kimchi. Kochori é uma salada fresca de kimchi. O kimchi é uma técnica. Kimchi não se faz em um dia, tá bom? E agora vamos falar da dupla da fã. Camila e Douglas. Camila e Douglas. Chefe Renato vai falar de vocês. O prato de vocês aqui, o prato principal. Quando eu leio a lista de ingredientes que tem uma folha e meia datilografada, o tanto de coisa que tem, eu tinha certeza que pelo menos uma coisa ia sobressair. Faltou porrada. E faltou sal. A ideia de fazer um baião de 2 cremoso é genial, porque quem é que não gosta de um baião de 2 cremoso? Então ali vocês já largaram na frente. Vou fazer um negócio cremosão, quentinho, que todo mundo gosta. É inteligente como ideia, tá? Mas assim, ó, pô, tem guanciale, nem vi. O queijo coalho muito pequenininho e misturado, eu colocaria por cima pra gente olhar e não... Eu fiquei procurando ele, porque eu vi você na frigideira salteando e eu olhava, cadê aqueles cubinhos de queijo douradinho que eu queria comer? Bom, da sobremesa, né? Mesma coisa, o creme inglês estava bem gostoso, o crumble estava gostoso. Aí aqui vem a mesma observação que eu fiz que a gente fez do kimchi. Não é ovos nevados, tá? É um merengue. Tá? Mas mesmo assim, quando eu vi que você falou que era merengue italiano, eu já tava, vai ser muito doce, não tava. Mas foi uma sobremesa agradável. Agora, a quinta dupla. Belas Artes. Quem vai falar é o chefe Martim. Aqui, vocês fizeram com uma releitura de um risoto, tá? Risoto é sempre um prato muito complicado. Eu aqui, no lugar de vocês, além de usar o arroz arbóreo, usaria um arroz brasileiro para fazer uma coisa mais intensa, uma coisa mais autêntica. Aqui, por exemplo, a gente sentiu que ele estava com o grão um pouco duro, não estava al dente, ele estava um pouco acima do al dente, tá? Vocês esqueceram o crudo de lagostim, tá? Eu, necessariamente, acho que ele faria muito bem no prato ao invés do peixe. Eu acho que os dois, em conjunto, iam acabar brigando, então até que foi uma sorte para vocês esquecerem no meu caso, tá? O tempurá, eu achei que a ideia é interessante, mas a massa não estava tão boa. Ela precisava ter um pouco mais de crocância, ela estava um pouco borrachuda. Da sobremesa, tá? Só uma questão técnica. Eu gostei da intenção. O brigadeiro dá para fazer trilogia, dá para brincar com 5, 6, 10 texturas. Pessoal, eu convido vocês, fora dessa competição, fazer de novo. Tá? Eu entendi a intenção, foi muito legal. Eu vi ali pelos formatos, pelo empratamento, que vocês queriam chegar em algum lugar, mas o bolo queimou, a plaquinha queimou, tava tudo com gosto queimado, tava duro, seco. Mas eu entendi, porque eu sou uma pessoa chocolatra. Eu gosto, tá? Faz de novo, é uma experiência legal. Vocês vão convida ver. Pra comer daí. Me convida pra comer. Agora a próxima dupla. Ieda e Beatriz, da Unip. Chefe Franco vai falar. Vamos lá, Ieda e Beatriz. A farofa de legumes maravilhosa, de verdade. Por isso que a gente fala que o prato, quando tá gostoso, não precisa mais. Vai fazendo o prato, você cria uma linha da sua receita. E aí você não precisa de tantos, vamos dizer, argumentos para falar que isto é bom. Às vezes, ele já está muito bom. E aí peca pelo excesso. É uma muqueca que estava muito gostosa. Agora, pecou pela acidez. Vocês já sabem o que era acidez, né?
O palmito. Palmito de vidro. Então não temos que acreditar no palmito de vidro. No tema é ótimo, não temos. Não temos que acreditar no palmito de vidro, nas alcaparras, precisa ter cuidado, nas azeitonas, se você quer in natura ou não. Na manteiga, não estou aqui para ensinar ninguém que não trabalhe com manteiga que já é salgada, porque você vai numa linha que depois você vai salgar e você vai colocar tudo. Você coloca aqui e ali, mas eu gostei do conjunto, mas uma pena. A coisa da acidez, quando você precisa, ela é bem-vinda. Quando ela passa, você não quer mais ela. Só complementando aqui, eu acho que a montagem não foi muito feliz, porque eu até brinquei aqui com a Kim, eu falei, eu tinha vontade de virar a panelinha e misturar tudo no arroz e na farofa, que eu acho que daí a acidez ia ficar equilibrada. E a questão da sobremesa também, tava tudo correto, tudo gostoso, porém o biscoito em cima e o negócio mole embaixo, pá! Entendeu o que eu falei? Tá, então estrutura. Se você coloca algo mole embaixo que não tem base, vai destruir seu prato antes da hora. 7ª dupla, FMU. Bem, Rosinete e Emanuele, eu gostei muito do desafio criativo que vocês botaram. Realmente usar cacto é algo inusitado, é algo difícil, é algo que não é tão corriqueiro aqui no dia a dia, principalmente para nós paulistas e pessoas que estão aqui no eixo Rio-São Paulo. Eu achei bem interessante, tá? Eu senti bastante falta da telha crocante de tapioca, que eu acho que ela ia dar uma crocância, ia dar uma textura a mais dentro do prato de vocês. Questão de técnica, os cortes eram muito bonitos, a brunoise foi muito bacana, do vinagrete. O cactus estava escrito que era levemente apimentado, para mim foi levemente até demais, eu acho que ele poderia ter um pouco a mais, tá? Mas a técnica, por exemplo, do ovo pochê que vocês fizeram estava incrível, estava no ponto correto, bem trabalhado, não cozinhou demais a gema, nem de menos, que também tem outra parte, quando você cozinha de menos ele fica totalmente pegajoso na boca, então achei legal. Na parte de sobremesa, que já indo direto a ela, achei bacana, realmente aqui a gente conversou aqui com o brigadeiro, com o cacto, baita ideia, realmente funcionou bem. Eu que não sou um maior fã do mundo de brigadeiro, que eu acho que geralmente fica muito doce, muito simples, eu achei que ele acabou tomando uma textura legal, mas o crocante de tapioca eu faria diferente. Eu achei que vocês cozinharam a tapioca, vocês fizeram algum processo, já usaram ela direto para fazer o crocante? Eu teria feito ela suflada, por exemplo, porque ela fica mais confortável na boca, que é perigoso, gente. A gente tem que pensar muito nessas coisas. Teve uma outra dupla também que usou farinha da água. Se a gente não trabalha ela direito, ela vai quebrar o dente de alguém, cara. Você não sabe a dor de cabeça que é você quebrar o dente de cliente, cara. Vocês foram muito felizes na escolha do cactus. A gente falou que podia dar muito certo ou podia dar muito errado. Então, assim, foi uma novidade, uma boa novidade pra gente. Vamos lá pra próxima dupla. Agora é a Tânia e o Thiago da Estácio. Bom, vocês fizeram um rolinho caipira ao consomé. Um consomé limpo, muito saboroso. Falta um pouquinho de sal, tá? Talvez uma acidez também um pouco maior. Você desconstruiu, né? Você fez um bife à rolê desconstruído, no caso aqui, né? A desconstrução desse bife à rolê eu acho que não ficou muito legal. A ideia é muito boa, mas assim, a folha de arroz, ela ficou muito pegajosa. Seria o arroz, né, do arroz e feijão que vocês fizeram. Então, assim, eu acho que virou um tutu misturado com a folha de arroz. Então, assim, a textura não ficou muito legal. De sabor tava muito bom, a carne enrolada na cenoura foi uma ideia bacana também. O bacon presente nesse consomê foi bem interessante, assim. Com relação à sobremesa, foram os churros, né? Você falou que era para lembrar um pão na chapa, né? Realmente, lembrou um pouco o pão na chapa. Manteiga no azeite, ela estava bem presente. Porém, estava muito gorduroso, no caso, né? Se fosse uma manteiga, imagina aquela quantidade de manteiga em cima de um pão. Mas estava muito bem executado, assim. Eu gostei da casquinha, estava crocante. Bem crocante, inclusive. Faltou um pouco do café. Você falou que era para lembrar o pingado, né? Então o café ficou um pouco apagado. Depois de ouvirem as avaliações dos jurados, os alunos estão prontos para descobrir quem são os ganhadores da 8ª edição do concurso Jovens Talentos da Gastronomia. Bom, gente, mais uma vez, parabéns. É muito importante vocês estarem aqui dando a cara, é um ato de coragem. Então, a competição vai ser sempre com vocês mesmos, tá? Não interessa os lados, mas vocês já estão à frente. Então, levem essa experiência pro coração. Quem puder competir de novo, faça de novo. Quem puder se aprimorar, se aprimore, tá? Só que é uma competição e temos
ganhadores, Vamos né? começar pelo terceiro. Vamos começar pelo terceiro. Eu vou olhar para não errar. Então, em terceiro lugar... Eu posso rever minhas notas? Né? Podemos. Esse pódio foi bem acirrado, viu? Foi. Tá tudo Foi por encostado, tudo por né? pouco. Primeiro pro segundo foram 8 décimos, né? Exato. É. Então, em terceiro lugar é uma dupla Não brinca. de 2, De 2 a de 2. de par, De par. e é a faculdade FMU. Bom, em segundo lugar, por muito pouco, mas assim, muito pouco mesmo. A gente até recontou, né? Algumas vezes, falou, não, uma diferença Demorou um pouquinho. mínima. Bom, em segundo lugar ficou a dupla Carolina e Marcela da Embi Morumbi. Toda a competição tem o primeiro lugar da 8ª edição de Jovens Talentos da GoAir é a dupla do Senac. Samuel e Nicolas. Pra ser sincero, eu falei, cara, ou a gente não tá nem entre os primeiros, a gente é campeão. E eu pensei dessa forma. Só que eu tava confiante. Quando o chefe Milton falou, e o que ele falou, né, sobre o prato da Embi, eu olhei pro Samuel olhou pra mim e a gente já assustou. E aí, na hora que eles foram apresentar os ganhadores, e eles falaram que a Embi tinha ficado em segundo lugar e que o primeiro lugar tinha ganhado, tipo, por acho que 0,8 pontos, sabe? Eu vi a luz no fim do túnel, eu olhei e falei, a gente tem uma chance, a gente ainda tem uma chance. Saber que, tipo, os nossos esforços deram bons frutos, isso chega a emocionar. Colocou à prova 6 anos de carreira e que realmente eu amo o que eu faço, e isso eu provei hoje. Eu provei hoje a cada detalhe, a cada sabor, provei tudo. Foi uma experiência muito boa. Foi uma coisa assim, fora do normal. Eu acho que a GoAir foi a porta de entrada para outras competições, né? Bom, a final hoje, da 8ª edição, foi muito emocionante. A disputa entre o primeiro e o segundo lugar foi muito acirrada. Então vamos lá, porque tem um ninho aí novo, muito bom. Eu vou caçar um. A base tá vindo forte, né? A base Então, tá vindo forte. vamos aproveitar. Pois é, eu quero ver ano que vem. Será que eles se inscrevem de novo? Será que vai vir turma nova? Tá todo mundo convidado, então, para a 9ª edição dos Jovens Talentos da Gastronomia GoAir. Tchau, gente. Vamos lá caçar, gente. Vamos lá mesmo.